hoje o lançamento do livro Carreira e Liderança, dos professores, professora doutora Elza Veloso, professor doutor Joel Dutra, professor doutor Leonardo Trevisan. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Se você não conhece a FIA, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na área de ensino, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino, mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa e das Américas. Temos cursos de graduação em administração, pós-graduação, MBA, pós-MBA, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, em parceria com a IBEVAR, Índice de Credibilidade da Black Friday, os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL e empresas mais em parceria com o Estadão. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Essa noite a gente tem uma conversa para o lançamento do livro com os professores durante mais ou menos 1 hora, e você pode mandar suas perguntas através do campo Q&A, que depois da conversa deles da explanação, então eu retorno para mediar a interação de vocês e os palestrantes. Eu também tenho um spoiler que vai ter sorteio de livros, então eu já agradeço a sua audiência até o finalzinho. Está aqui conosco a professora Elza. A professora doutora Elza é professora da FIA Business School e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é livre docente com doutorado e pós-doutorado em administração pela FEA USP, com estágio de doutorado na Northern Illinois University. O professor Joel Dutra é professor da FEA USP, coordenador do projeto FIA, é livre docente e doutor em administração pela FEA USP, com ampla experiência de mercado na área de gestão de pessoas. O professor Dr. Leonardo Trevisan é professor da PUC de São Paulo, da ESPM, é doutor em ciência política pela USP, com doutorado na University of London, e é jornalista com trabalho em diferentes jornais e revista. Hoje eles estão lançando o livro Carreira e Liderança, Fronteiras Móveis entre o Indivíduo e a Organização. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência e eu retorno mais tarde. Professora Elza, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Então, eu quero iniciar dizendo que eu estou muito feliz por estar aqui lançando esse livro. É um livro que é fruto de uma interação que eu tenho com o meu orientador do mestrado e com o meu orientador do doutorado. E esse é um privilégio para quem é da vida acadêmica, né? A gente conseguir relações perenes com os nossos professores, os nossos orientadores, é algo que eu valorizo muito. E desde que eu comecei o meu mestrado lá na PUC com o professor Trevisan, eu tenho participado com ele de um grupo de pesquisas que eu ajudei a montar, né, um grupo de pesquisa que era sobre transformações no trabalho e passou a ser um grupo de gestão de carreira. E daí, quando eu fui para o doutorado, conheci o professor Joel, eu continuei com essa disposição de fazer pesquisa, de trabalhar em grupo, né? E daí acabamos nos juntando nesse trabalho, né, que envolve esses 2 grupos, o grupo de gestão de carreira da FEA USP e da PUC de São Paulo.
Nós temos também uma publicação científica, que é a Revista de Carreiras e Pessoas, ou seja, o nosso trabalho é de longa data. E daí, nos últimos tempos, fizemos uma série de discussões que envolveram colegas nossos do meio acadêmico, os orientandos de mestrado, de doutorado, meus, do professor Leonardo, do professor Joel, e essas discussões foram realizadas no âmbito desses grupos de pesquisa, e nós fomos amadurecendo ideias, fomos aprendendo juntos, criando sinergia. Então, esse livro que foi publicado pela editora In-House é o resultado desse esforço, dessas discussões, desse aprendizado conjunto. Eu, o professor Joel e o professor Leonardo somos os organizadores da obra. Essa obra envolveu um conjunto de professores, de pesquisadores. E nós ficamos aguardando para fazer o lançamento desse livro, porque tínhamos ainda alguma esperança de poder estar junto, né, presencialmente, de todos os autores estarem conosco em um auditório, poderem levar seus familiares para o lançamento desse livro, mas a pandemia não deixou, né, não foi possível. Então, nós promovemos esse encontro, né, e como nós não temos um espaço para que todos se apresentem, eu vou ser porta-voz, né, na verdade, dessas apresentações. Então, o que eu quero mostrar para vocês são as pessoas que colaboraram com essa obra, né, e as pessoas que, na verdade, se esforçaram muito para fazer o livro acontecer. Eu, o professor Joel e o professor Leonardo somos coautores de diversos capítulos, nós montamos os textos, juntamos tudo, e aí eu vou mostrar a colaboração desses nossos colegas, desses nossos amigos, né, que estão conosco nessas discussões e em outras também. Vários deles têm uma relação muito forte conosco. Então, eu vou passar por cada um dos autores, né? Coloquei aqui uma foto de cada um deles. Nós temos o César Augusto Silveira Campos, né? E antes de continuar, quero dizer que todos eles têm um currículo muito vasto, né? Assim, eu fui procurar tudo que eles fazem, tudo que eles fizeram, e é muita coisa para colocar aqui. Então, eu foquei na qualificação que eles têm no âmbito de mestrado e doutorado, mas a maioria deles tem outras pós-graduações, tem uma experiência profissional muito bonita, né? Então, o César, ele é mestre em gestão de negócios pela FIA, né? E o capítulo com o qual ele colaborou foi o de transição na carreira de executivos de meia-idade. O Edson Hiroshi Takata, ele é mestre em administração pela FMU e ele colaborou com o capítulo 12, Liderança e Comportamento Organizacional, os casos dos prestadores de serviço de saúde e de bancos. A Georgia Tiepolo Schmidt Rogel é doutora e mestre em administração pela FEA USP e ela escreveu o capítulo 6, que é a autogestão na carreira, o caso dos médicos. O Laudelino Siqueira Amaral Sanematsu, ele é doutorando em psicologia e mestre em administração pela UMESP. Ele colaborou com o capítulo 11, táticas de influência utilizadas por líderes em contextos complexos de gestão. A Luciana de Magalhães Pereira, ela é mestre em administração pela PUC de São Paulo. Ela colaborou com o capítulo 4, Gestão e Transição de Carreira no Contexto Brasileiro, e com o capítulo 12, Liderança e Comportamento Organizacional, os casos dos prestadores de serviços de saúde e de bancos. O Luciano Venelli Costa, ele é doutor em administração pela FEA USP e mestre em administração pela Universidade Metodista.
Ele é autor do capítulo 1, Sucesso, faço o que eu gosto ou faço o que o mercado de trabalho reconhece? E do capítulo 11, Táticas de influência utilizadas por líderes em contextos complexos de gestão. O professor Marcelo Antônio Treffi é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e mestre em Administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é coautor do capítulo 5, Transição na Carreira de Executivos de Meia-Idade. A Paula Souza Bran é doutora em Administração pela FEA-USP e é mestre em Administração pela FUMEC. Ela é autora do capítulo 7, Diferenças entre líder e gestor, preparação para atuar na arena política da organização. Do capítulo 9, Habilidades e competências políticas no momento de recursos escassos. E do capítulo 10, Preparação de futuras lideranças e gestores para o nível tático e estratégico das organizações. O Rodrigo Cunha da Silva é doutor e tem pós-doutorado em administração pela FEA-USP, e ele é autor do capítulo 3, A Carreira na Perspectiva das Diferentes Gerações, e do capítulo 14, Liderança Organizacional das Diferentes Gerações, Compreensão das Características Brasileiras. A Tatiana Almendra Dutra é doutora em administração pela PUC de São Paulo e mestre em administração pela FMU. Ela é autora do capítulo 8, Desenvolvimento da Liderança para atender às exigências da organização. Eu coloquei os autores aqui em ordem alfabética, né, e eu quero deixar o meu agradecimento e a minha satisfação por trabalhar com vocês, né? Então, eu espero que a gente faça vários outros livros juntos, né? E esse é um momento muito importante de lançamento desse nosso trabalho. A princípio, nessas discussões que nós fizemos no grupo de pesquisa, nós tínhamos a intenção de montar 2 livros, né? Um sobre gestão de carreira e outro sobre liderança. Com o tempo, com o amadurecimento das nossas discussões, né, e esse interesse de longa data nesses temas, né, o interesse que eu herdei aqui do professor Leonardo, do professor Joel, nós fomos percebendo a sinergia desses 2 temas, né? O quanto esses temas eram complementares. E a ideia que nós trazemos nesse livro de Fronteiras Móveis, ela meio que representa essa sinergia, né? Então, assim, aquela divisão que a gente tinha entre o indivíduo e a organização, entre a liderança e os liderados, ela vai se perdendo ao longo do tempo, na medida em que as pessoas aprendem a negociar melhor a sua carreira, né? Aprendem a se autogerenciar, né? A depender menos dos líderes. A ideia de que o líder precisa cuidar muito bem da própria carreira para ser um líder melhor. E foi assim que nós montamos este livro, né? Quando nós tivemos essa percepção de que seria melhor trabalhar esses 2 temas com essa ideia de fronteiras móveis. E eu espero que vocês gostem muito do resultado que nós obtivemos aqui com o conjunto dessa obra. Então, nessa junção desses 2 temas, né, nós montamos o livro focado em 4 núcleos de debate. Então, esses capítulos que eu fui apresentando, né, por meio dos autores, eles se dividem nesses núcleos, né, que vão trazendo diversas reflexões sobre diversos temas de gestão de carreira e de liderança. Então, o primeiro núcleo é dinâmica das pessoas na relação com suas carreiras. O segundo, protagonismo das pessoas na gestão de carreira, como fazê-lo, evolução dos processos de gestão e os ciclos de liderança. E o quarto, liderança disruptiva, novas tecnologias e outros formatos de gestão. Então, nós fomos trabalhando a lógica desses capítulos e desses núcleos de debate, pensando sempre
nesse cenário que nós estamos vivendo, né? Nesse cenário tecnológico, nesse cenário competitivo, na necessidade de pessoas qualificadas para a indústria 4.0. Então, isso, esse é o eixo do livro, né? É o cenário tecnológico que vai ser tratado pelo professor Leonardo Trevisan na sequência. Bom, então a Fabiane já falou, né, que ela brincou que era um spoiler, né? Mas a ideia é que a gente possa fazer desse encontro, né, um momento muito agradável. E então, no final, nós vamos sortear 3 exemplares autografados pelos organizadores do livro, que somos nós 3, né? E daí aqui vocês encontram o caminho para quem tiver interesse nessas obras, né? Da livraria In-House e da Amazon, onde é possível encontrar a versão do e-book e do livro impresso. Então, agradeço por este momento e passo a palavra ao querido professor doutor Leonardo Trevisan. Primeira coisa é ativar o microfone, né? Se não ativar o microfone, não vai dar em nada. Bom, primeira coisa que eu quero é agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com esses meus 2 queridos amigos, né? Amigos de tantas jornadas, de tantos bate-papos, de tantas conversas, de tantas realizações, né? Meu querido amigo Joel e a minha amiga Elza, com a qual eu agradeço muito as palavras gentis, né? E olha, meus caros, é muito bom estar com vocês, porque estamos aí com mais uma realização, né? Das muitas que nós já fizemos, essa está bem, é a mais recente, né? Tivemos que esperar para fazer o lançamento, porque não era possível fazê-lo de outra forma, com a pandemia, mas encontramos um jeito aí para fazer, né? Bom, vamos ver se eu consigo ser astuto o suficiente para compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos ver. Não, vamos voltar aqui. Acho que eu errei o processo. Vamos começar por aqui. E aí compartilhamos. Não sei. Estão vendo a tela agora? Muito bom. Mais um sucesso nesse domínio tecnológico, Joel. Nós estamos chegando lá, meu amigo. Nós estamos chegando lá. Então, tá bom. Nós temos aí uma situação que a Elza já comentou, né? Leonardo, maximiza a sua tela para ficar melhorzinho. Vai ajudar mesmo, tem toda a razão. Melhorou, né? Agora ficou mais fácil. Nós temos aí uma possibilidade, né, de fazermos uma discussão sobre qual era o espírito do livro, qual era o sentido que o livro tinha, né? Nós começamos o livro com 2 grupos de pesquisa, o grupo de pesquisa da PUC e o grupo de pesquisa da USP, do professor Joel e da professora Elza, que juntos começaram a discutir esse processo. O que é que nós começamos a perceber nessas nossas primeiras discussões, né? Que havia uma situação de absoluta incerteza, que havia uma falta de consenso nas organizações sobre o que era o futuro, que havia uma situação de absoluta não percepção do que era o passo futuro e que isso era cada vez mais comum. A pergunta que se começou a construir a pergunta que começou a fazer foi: como é que nós vamos pensar em aconselhar carreira, ou mesmo, como é que nós vamos pensar em construir carreira? E eu estou aqui em frente ao meu querido amigo professor Joel, que tem um capítulo básico sobre plano de carreira, e eu me lembro da nossa conversa sobre isso. Mas, Leonardo, como é que nós vamos fazer o plano de carreira com uma situação tão gelatinosa, com uma situação em que as coisas mudam tão rápido, em que não há consenso algum? E esse consenso, ele não aparecia, e quando nós fazíamos as primeiras pesquisas para descobrir esse processo, surgia sempre uma situação que era a mesma.
nós temos ciclos de inovação. Qual foi o nosso primeiro debate? Não é o ciclo de inovação que nos assusta, de modo nenhum. Ciclo de inovação esteve sempre na lógica dos negócios. Pensem, por exemplo, no aparecimento do petróleo. Pensem, por exemplo, no aparecimento das ferrovias. Mudou tudo. É claro que era um ciclo de inovação que fazia o processo avançar. Mais recente, pensem, por exemplo, na chegada dos equipamentos automáticos dentro das linhas de produção. Não era este o nosso problema. O nosso problema concreto estava em uma constatação de que havia uma turbulência maior a partir daquilo que nós percebíamos que era o jogo, a revolução implícita nos dados. Esse problema eu quero parar um segundo aqui para a gente conversar. Quando a gente fala de revolução dos dados, a gente está começando a fazer a discussão correta sobre o que é que muda no mundo de hoje. O Estadão fez uma matéria, há uma semana atrás, muito interessante, que saiu uma chamada de primeira página, porque ele foi visitar as ruas de comércio nos bairros e ele entrou em lojas que estavam às moscas. E ele entrou em lojas que tinham movimento, com vitrines novas e gente falando. E ele foi investigar qual era o motivo da felicidade em um e qual era o motivo da tristeza em outro. Mesma rua, mesma situação, até mesmo na Rua das Noivas, hein? Até mesmo lá na Rua São Caetano. Várias ruas. E o que é que ele percebeu? Que a loja que tinha movimento, a loja com vendedores, a loja que estava atuando, que tinha freguês ali dentro, não era mais uma loja que esperava o freguês entrar na loja. Ele era uma loja que ia caçar o freguês na internet. A descrição dessa matéria é impressionante. Mudou tudo. Eu estou falando de loja de vender roupa de noiva. Eu estou falando de loja de vender sapato. Eu estou falando de loja de rua. Não estou falando de loja de shopping. Quando a matéria foi para a loja de shopping, isso se reproduziu. Qual é o milagre? Qual é a situação? Não tem mais a espera do cliente. Eu estou falando de varejo. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma siderúrgica do tamanho da Gerdau, nós descobrimos que a siderúrgica do tamanho da Gerdau não está mais contratando engenheiro, não quer mais engenheiro. Mas eles fazem aço, diabo. Quem faz aço precisa de engenheiro. Não, não precisa mais. Eles só querem contratar cientista de dados. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma mudança, nós estamos falando de uma alteração, nós estamos falando de um ciclo de inovação que é absolutamente destruidor do que veio antes. Os dados são o objeto principal. Na matéria do Estadão sobre a Rua das Noivas ou sobre a venda da Rua de Sapatos, cada freguês que está lá já conhecia a loja. Ele já tinha sido, entre duas aspas, cantado pelo vendedor. O vendedor não é vendedor. O vendedor é, na modéstia da palavra, um cientista de dados que passa o tempo inteiro dele caçando o freguês na internet, atendendo, procurando. O freguês que entra é envolvido numa áurea de perguntas. O mundo mudou. Tentar desenhar carreiras na lógica que nós conhecíamos anteriores, nós não vamos dar certo. É por isso que, de alguma forma, nós temos que perceber, né, que o trabalho humano ganhou esse concorrente brutal, que não é mais a máquina, não é mais o computador, é a dinâmica das conexões. A ligação entre um dado e outro, o dado de pesquisa da moça que... Eu não estou interessado mais só na moça que vai comprar o vestido de noiva. Eu entrevisto a irmã dela que está junto, ela é a futura vendedora. A matéria é genial. A matéria descreve como isso acontece, como esse processo está, de alguma forma, captando dados. Eu não preciso falar, não é? Nem do Eixo, nem do Siri da Apple, que é um aparelhinho que a Apple dá para você, para ouvir a tua casa, para saber o que você quer.
hoje, nós estamos lidando com um mundo em que o dado, eu não tenho tempo aqui para a gente falar do Big Data, para a gente falar como é que se construiu uma piscina de dados. Como é que apareceu uma machine learning, que é o que o nome está dizendo? Como é que a máquina aprende com os dados? Como é que ela capta tendência? Ao captar tendência, ela entende o que está acontecendo e começa a fazer mudanças na lógica pela qual as pessoas trabalham. Essas conexões, elas começaram a ganhar uma velocidade impressionante. O primeiro dessas conexões que ganhou velocidade, evidentemente, foi o próprio celular. A partir dele, o mundo mudou. O livro que nós estamos comentando hoje saiu antes da pandemia, saiu antes dessa situação, mas nós dizíamos exatamente nesse livro sobre o papel que ia exercer o 5G, a quinta geração de conexão, que está baseado naquilo que é o princípio. Professor, explica para a gente o que quer dizer 5G. Sabe o que quer dizer 5G? É que você vai assistir o filme que você gosta, você vai jogar o teu game dentro do metrô. Tem força suficiente para entrar lá dentro. Eu vou poder assistir a qualquer conexão de dado instantânea. Ele tem 100 vezes a velocidade e ele permite leituras cada vez mais rápidas. Ah, professor, quer dizer que a partir de agora eu vou pagar a conta direto com o meu celular, eu encosto, é isto? É mais do que isto. Eu vou transmitir dinheiro com essa velocidade. Eu vou transmitir dinheiro porque a comunicação de dados pode ser cada vez mais rápida. Professor, mas espera um pouquinho só. No que é que isso mexe com a minha vida? Em tudo. Olha, o item seguinte que está aí é portaria de prédio ou geladeira. Portaria de prédio é mais complicado de explicar como é que muda. Geladeira é mais fácil. A geladeira vai ter um hub, um sinalzinho, e ela vai te avisar quando acaba o chuchu. Para mim é uma maravilha, porque eu não gosto de chuchu. Ela te avisa quando acaba o leite. Ela começa a perceber quanto é que tem de diminuição no produto. Ela lê o produto. Esta camisa que eu tenho aqui já é assim. Ela tem um código de barra. Esse código de barra que está aqui diz para o produtor quanto tempo eu já estou usando a camisa. O pneu dos carros novos tem um códigozinho de sinal que mostra o quanto está, ele avisa. Isso chama-se internet das coisas. A conexão, as coisas passam a falar. No momento em que elas passam a falar, eu começo a ler a realidade de um outro jeito. O carro, de alguma forma, ou a TV, já fazia isso, mas isso era no 4G. Professor, mas é para tudo isso? Não, não é para tudo. É para absolutamente tudo. É por isso, por exemplo, que quando você olha para o presidente da Volkswagen, em janeiro, antes da pandemia, ele reuniu os vice-presidentes do mundo inteiro, a diretoria do mundo inteiro, para dizer uma coisa absurda, para nós maluca. Eu não quero mais ser uma empresa que fabrica carro. Eu quero ser uma empresa de tecnologia. Se você chamar o dono do Bradesco e o dono do Itaú, ele vai repetir isso. Eles perceberam que há uma mudança. As carreiras, o desenho das pessoas vai ter que acompanhar esse mesmo processo. Mas espera aí, professor. Quer dizer que o senhor escreveu aí que plantar feijão ou consultar advogado, plantar feijão é plantar feijão, professor. Tem que ir lá botar. Não, está enganado. Tem um mundo em torno de informação sobre o dado, de quando você planta, o que você faz com isso, como o dado circula, que se você só plantar feijão como você fazia antigamente, você está fora do mercado. Você está fora do mercado porque hoje os escritórios de advogados contratam poucos advogados. Eles contratam mais leitores de software. É quando este processo começa a acontecer, nós não podemos mais pensar em desenhar carreira, em
soldar o nosso futuro, em fazer o desenho do que nós queremos de plano de carreira, os 6 itens do plano de carreira do Joel continuam válidos. Só que nós temos que ler esses 6 itens a partir de uma dinâmica de dados. E essa dinâmica de dados não pode ser mais com a mesma lógica da década passada. As carreiras não serão a mesma coisa do tempo analógico. Elas serão absolutamente voltadas para o mundo digital. Se as carreiras são voltadas para o mundo digital, o nosso problema central está na relação e na velocidade dessas mudanças. Na verdade, eu podia, em vez de falar tudo isso que eu falei, eu podia só... Este slide aqui é o suficiente, não precisa mais. As relações de trabalho, elas ficarão muito diferentes porque elas dependerão das conexões que se estabelecem. Não é apenas do dado, é da leitura que eu faço do dado. É o presidente da Volkswagen, eu quero ser uma empresa de tecnologia, eu quero ler dado. Carro é uma coisa simples de fazer, eu sei fazer. Não é por aí que eu vou estar. Que experiência eu vendo quando o sujeito compra esse carro? O que ele quer com isso? 3 mudanças básicas começam a ser impostas nas carreiras e nas organizações a partir desta, vamos chamar assim, desta lógica que nós estamos tratando. A primeira delas é a mudança operacional. Eu botei um dedinho aí, né? Olho na Apple. Eu acho que vocês estão enganados, né? O lançamento desse livro foi atrasado para esta semana, porque nós íamos lançar o livro, a Apple que pediu, né, para a gente não atrapalhar. Nós lançamos o livro junto com a Apple. Eu não sei se vocês viram, e todo mundo viu, porque ninguém deixa de ver, que o iPhone 12 tem o 5G embutido. O iPhone 12 não é mais na conexão 4G, ele já vem adaptado para o 5G. Pior que isso, ele já vem adaptado com um mini, que é o desenho do futuro, que te faz um outro tipo de uso do celular, menor e mais eficiente. Quando você olha para esse processo, você começa a entender o que aconteceu, né? Quando nós começamos a desenhar a carreira, nós estamos começando a desenhar uma operacionalidade nova que vem com a velocidade com que nós assimilamos dados. Essa velocidade é tão rápida que ela está presente na Apple. Isto está mudando a estrutura das empresas. Eu vou contar uma historinha para vocês da semana passada, tá? Na quinta-feira da semana passada, o Wall Street Journal lançou um furo que derrubou o mundo. Como eles ficaram sabendo? O furo era o seguinte: essa empresinha, aquela empresa pequena que tem 109 anos, International Business Machine, IBM, ia fechar. Vocês ouviram minha palavra? Fechar a sua unidade de infraestrutura. Fechar. Ela ia não mais atender serviços. A IBM tem 350 mil empregados pelo mundo inteiro, ela está presente em 115 países. Essa prestação de serviço da IBM, que ela conhece, que é, por exemplo, aquilo tudo que a gente já conhece, né? Inventou o computador, desenvolveu, transformou o computador em negócio, pensou servidor. Atualmente ela está trabalhando on demand. Então você tem um problema de gerência com o teu computador, é isso que a IBM faz. Ela de alguma forma operacionaliza o teu... Isso tudo ela vai fechar. Deu 3 anos para fechar. Não, peraí, ela viveu 19, ela fez negócio de 19 bilhões de dólares com isso. Não. A IBM percebeu que a divisão dela, que tinha 25 mil pessoas só, que trabalha com armazenamento na nuvem, já estava fazendo negócio de 60 bilhões. Ela está fechando o ciclo dela analógico e só vai trabalhar com dado. Gente, a IBM está de olho num negócio de 500 bilhões. Quando isso saiu no mercado, todo mundo esperava que a IBM fosse desmentir.
De jeito nenhum. Confirmou. É isso aí mesmo, nós vamos fechar. Sabe o que aconteceu? As ações dispararam, subiram e não caíram. Ah, professor, isso aí é coisa da IBM, de gente chique, lá fora. Ah, é melhor ficar com calma, viu? É melhor ir bem com calma nisso, porque nós temos uma última transformação, a terceira que está embaixo, que é a transformação de valor. E é bem perto da gente, essa transformação de valor. Eu não vou perguntar, porque não tem como. Seria bem legal, Elza, se a gente pudesse fazer isso com o povo ir junto, né? Que a gente ia ter uma surpresa. Né? Qual era a surpresa que nós íamos ter? Né? Eu ia perguntar, com todo mundo reunido, quem comprou coisa na Magalu nos últimos 3 meses? Todo mundo levantava a mão. Eu comprei. O negócio da Magalu não é negócio de Magalu, coisa nenhuma. O negócio da Magalu é um negócio de dado. A Magalu vem, há mais de 2 anos, percebendo que tem um problema de logística. A Magalu quer virar a Amazon brasileira. Ela sabe perfeitamente que o problema não está mais no estoque da mercadoria, está no giro, está em saber quem quer comprar. A pandemia só caiu do colo dela do jeito mais maravilhoso possível. Eu compro um aspirador de pó e 4 horas pela internet, instantâneo, pesquisei, o preço da Magalu é maravilhoso. 4 horas depois o aspirador está aqui. Peraí, esse aspirador foi feito no Paraná. Como é que 4 horas depois está aqui? Bom, porque, vamos imaginar, sei lá, no bairro das Perdizes, tem um cara com um estoque. Ali embaixo, na Barra Funda, tem um monte de aspirador de pó e que entrou em negócio com a Magalu. Ele não está vendendo o aspirador de pó, ele está vendendo o dado que a Magalu sabe que a Elza queria comprar um aspirador de pó. O problema não está no truque, o problema não está na operacionalidade, o problema está no resultado, amigos. O resultado é assustador. Para que eu não passasse de mentiroso, porque eu vou falar uma coisa muito pesada, eu trouxe a prova. Está aqui, ó. Está aqui a prova. O jornal Estado de São Paulo, de ontem, bem pequenininho, para não assustar muito o mercado, publicou na página B10 de Economia, ações de varejo disparam. O valor da Magalu explodiu no mercado. Para vocês poderem acreditar melhor no que eu estou falando, eu vou ler. Tá? É um trechinho só. O papel da varejista, a Magalu, vem batendo recordes históricos nos últimos meses, diante da aceleração do varejo digital no Brasil, em meio à pandemia que ajudou uma aceleração que já existia. Com a valorização de ontem, por favor, escutem bem, não chamem o Jornal Estado de São Paulo de mentiroso, que é feio. Com a valorização de ontem, o Magazine Luiza, o Magalu, vale 168,9 bilhões. É mais do que o valor do Banco do Brasil, 88,7 bilhões, e o valor do Santander. O Santander vale 118,8 bilhões. Lembre-se o que eu disse, que o dono do Bradesco estava um pouquinho preocupado? Olha em seguida. A varejista não está distante, 168 bi, do valor do Bradesco, que é 177 bi. Eu preciso explicar mais sobre o que é valor de dado? Não adianta mais desenhar a carreira distante disso. Não dá mais. A pandemia só acelerou aquilo que era o projeto da Magalu de 3 anos atrás de virar a Amazon. O que a pandemia fez foi fazer uma modificação que ia levar 6 anos, ela ficou em 6 meses. Ela reduziu, ela encolheu. É por isso, exatamente, que nós falamos como é que nós vamos lidar com esse novo cenário. A Elza, na apresentação do livro, botou presente o que eram os nossos debates nessa pesquisa. Como é que nós vamos pegar esse touro à unha? Como é que nós vamos lidar com o fato? O que eu quero do livro, o que a gente quer mais do livro, é que se consolide um conceito. A professora insistiu na apresentação, exata.
Nós vamos lidar com um conceito, que é o conceito de fronteira móvel. É um conceito novo, que é um conceito de que não existe mais, inclusive na cabeça da gente, a percepção do que é o papel do indivíduo e o que é o papel da organização dentro da empresa. Os espaços, é isso que está ali, ó. As posições e os espaços nas organizações mudaram. O fator de influência e de negociação também mudou. Se eu sou um cientista de dados dentro da Gerdau, eu vou analisar o que é que está acontecendo com o meu mercado consumidor de aço e não estou mais tão preocupado assim como é que eu vou fazer esse aço. Eu estou preocupado em entender o processo. Tem uma nova relação que começa a se estabelecer, pensem na Magalu, tem uma nova relação que começa a se estabelecer entre o que é aspirações individuais das pessoas e o que são os limites e pressões externas da organização. Professor, explica isso. Explico. Outro dia eu fui no meu gerente do Bradesco, a minha gerente do Bradesco. E ela tinha um menininho do lado dela sentado, um molequinho. Dali a pouco ela estava conversando comigo, ela fez 2 perguntas para o moleque. O moleque abriu o computador dele, tá, e falou, é isso. Aquele menino está jogando o papel de captar dado para a minha gerente. Ela sabe que não pode mais desenhar a carreira dela dentro do Bradesco sem aquele moleque que cuida de dado. Este é o ponto. Ela tem que mudar as explicações dela. A relação que ela está estabelecendo, aquele conceito maravilhoso que eu aprendi com o professor Joel em 1996. Joel, nós estamos ficando velho. De entrega, do conceito de entrega. A ideia de entrega hoje está embutido com dado. Não dá mais, e não dá mais para a gente pensar que nós estamos negociando posição dentro da empresa, e negociando posição. Como é que eu desenho o meu plano de carreira dispensando a lógica do dado? Quando eu penso nisso, se estabelece uma fronteira móvel entre o que é a vontade do indivíduo e o que é a necessidade da organização. A minha gerente está pensando nesses termos, ela percebeu. De algum modo, né, mudou os papéis e, de algum modo, esse conceito de fronteiras móveis explica a minha relação que se estabelece hoje entre eu e a ideia de trabalho. É por isso que nós colocamos aqui esse ponto, né? Como é que nós vamos lidar com novas relações de trabalho, com fronteiras novas? Atenção, vida pessoal e vida profissional mudaram. Há, de algum modo, um espaço privado e o espaço de trabalho, a vida pessoal e a vida profissional se alterou. Quando é que eu estou trabalhando e quando eu não estou trabalhando? Não sei mais. Como é que eu sou perceptivo à lógica de dados que passam na minha frente que eu não vejo? Espera aí, professor, mas o senhor está querendo dizer que eu vou ter que ficar ligado 24 horas por dia? Não, você pode dormir. Mas quando estiver acordado, vai ter que estar ligado. Vai ter que estar prestando atenção. Professor, mas isso aí virou China. Que o cara trabalha 9, 9 e 6. Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É isso aí. Professor, eu não quero. Sinto. Não gosto. Escolha sua. Existe um espaço privado e um espaço do trabalho que está indo além do home office. Existe uma falsa questão quando nós discutimos o home office. O home office já existia, já era praticado antes da pandemia, em vários lugares. Ele já era testado, ele já era oferecido como alternativa, para que eu maximize, de alguma forma, o formato do contato. O Google já vinha praticando isso faz 3 anos. Eu só preciso que as pessoas venham aqui para discutir alguma coisa. Eu não quero que elas trabalhem aqui, não é mais possível isso. Não preciso disso. De alguma forma, existem as diferenças entre tarefas pessoais e tarefas organizacionais se misturaram.
Professor, mas o meu destino está junto com o da empresa? Tá. Porque o teu destino está exatamente na leitura dos dados. Se você não percebeu o que está acontecendo, desenhar a tua carreira com isso, professor, mas você torna tudo muito rápido. Torna. Desculpem, o dado é brutal. Está na última edição da Harvard Business Review. O tempo de vida das empresas está fazendo assim. Ó. Elas estão mudando de negócio. De 60 anos, no começo desta década, 2010, para 18, e está em 12. Ou seja, as empresas estão encurtando o seu tempo de sobrevivência naquele negócio. Pensa na estruturação da IBM, pensa na estruturação da IBM, na reestruturação. Como é que ela joga fora um negócio? Não quero mais e vou mudar. Pensa na Volkswagen, não quero mais fabricar carro, eu quero vender tecnologia. A Toyota botou o maior investimento da Toyota, $5 bilhões de investimento. Pegou $5 bilhões e tocou no Vale do Silício. Tocou metade em Stanford, metade em Berkeley. Pesquisem o que quiserem. Ela está de olho, porque ela não quer mais ser fabricante de carro. Ela sabe disso. É nesse contexto, né? É nesse mundo que há uma mudança brutal, né? Sobre como é que eu desenho meu futuro profissional e também como é que eu lidero. E a discussão sobre liderança, essa é com meu querido amigo Joel, com o qual nós todos temos muito a aprender. Joel, eu não sei nem quanto tempo eu falei, porque eu fiquei aqui conversando, eu imaginei preparar só 5 slides. Elza, quanto tempo eu falei? Uma meia hora? Um pouquinho mais. Eu sou uma vergonha, vocês deviam ter impedido. Chega, rapaz, já falou muita coisa. É isso aí. Você pode tirar seus slides, Leonardo, para o Joel começar. Posso, exatamente. Eu vou diminuir a tela para soltar aqui e fechar aqui o descompartilhar, interromper o compartilhamento. Isso aí. Meu caro amigo, desculpe a falação, eu acho que eu falei mais. Eu fui olhando aquela conversa que a gente tinha no grupo. Eu fui continuando na conversa. É isso aí. Vamos em frente. Obrigado a vocês e desculpa, gente. Imagina. Nossa, que delícia estar com vocês. Viu? Uma alegria muito grande estar aqui com a Elza, com o Leonardo, companheiros de muitas discussões e muitas aventuras, né? Então, é um sonho, né? A gente estar aqui nesse encontro. E eu queria resgatar um pouco da que a Elza começou falando, né? Dos nossos grupos de discussão, de pesquisa, de conversa, e dar um pouco mais de luz, né, sobre a questão da liderança. A gente começou a pesquisar a liderança lá no finzinho dos anos 90, e daí nós fomos vendo que você tem uma variedade muito grande de lideranças nas organizações, né? Você tem a liderança operacional, técnica, funcional, vendas, né? E daí nós vamos percebendo também que, em algum momento, essa liderança começa a ter que gerenciar recursos escassos dentro da organização, né? E que essa liderança começa, então, a entrar no que a gente chama de arena política da organização. E a gente foi vendo que tinha pouca literatura sobre isso no começo dos anos 2000, né? Praticamente ninguém falando sobre isso. Víamos isso como uma coisa extremamente importante. Víamos as pessoas absolutamente despreparadas, né, para enfrentar essa arena política dentro das organizações, né? E aprofundando essa investigação, a gente foi vendo que, na verdade, nós tínhamos algumas arenas políticas, uma arena política no nível tático, que era diferente da arena política do nível estratégico, uma pessoa que lidava bem com a arena política do nível tático não necessariamente se lidava bem com a arena política do nível estratégico. Então, a gente foi aprendendo, né? A gente foi aprendendo juntos, né? Fazendo essas conversas, essas discussões. E, ao longo do tempo, a gente foi tendo vários colegas se agregando às nossas discussões, às nossas a pesquisa, e isso foi ampliando esse horizonte, né? De um lado, nós começamos a discutir um pouco mais
essa arena política, né? E daí nós tivemos uma contribuição grande da Paula Brandt, que a Elza falou, que foi trazendo para nós uma discussão sobre competências políticas, né? Se era possível desenvolver isso nas pessoas, ajudar as pessoas a trabalharem isso, né? Do outro lado, nós fomos discutindo com as organizações quais eram os critérios que ela usava para, de repente, escolher essas lideranças, definir essas lideranças, principalmente quando essa liderança tinha que assumir essa arena política, né? O quanto que essa pessoa tinha esse preparo, essa condição. Isso foi nos levando a discutir com mais profundidade a questão do processo sucessório, a questão do desenvolvimento das lideranças dentro das organizações, né? E a Elza se envolveu muito nessa discussão, o Rodrigo, a Tatiana, né? E a gente foi gerando aí bastante reflexão, bastante material, né? Então, eu queria trazer para vocês que essa reflexão ela foi se acumulando ao longo desses anos todos, e todo esse conjunto de discussão, esse amadurecimento foi desembocando, então, no livro, né? Essa parte da liderança do livro, e com grandes desafios. Acho que o Trevisan foi muito feliz, né, em desenhar esse cenário, né, esse cenário de desafios que temos, né, todos nós, né, as organizações. E, claro que dentro desse cenário, a liderança tem um papel fundamental, né? E como preparar as nossas lideranças, né? Como desenvolvê-las, né? Tanto na liderança, num contexto mais, vamos dizer assim, mais matricial, mais interativo, mais colaborativo, né? Então, esse é um grande desafio. Ao longo das nossas pesquisas, a gente também foi percebendo que, principalmente a liderança brasileira, ela tem grandes deficiências na parte comportamental, né? Ela está muito despreparada para enfrentar esse novo contexto, despreparada para enfrentar os desafios, né? Então, e principalmente despreparada nisso que a gente chama de soft skills, né? De aspectos mais comportamentais. E quando a gente pesquisou esse assunto aqui no Brasil, isso nos deixou muito preocupados, porque nós verificamos que há duas grandes dificuldades da nossa liderança. Uma delas é lidar com a diversidade, né? O nosso líder gosta de trabalhar com pessoas iguais a ele, né? E a gente está nesse ambiente que exige cada vez mais a diversidade. Do outro lado, nós temos um líder que gosta de trabalhar em feudos, em silos, de forma fechada, de forma pouco colaborativa, né? E a nova tecnologia, ela exige cooperação, ela exige cooperação, né? E o nosso líder está muito despreparado para isso. Então, nós temos aí grandes desafios, né? Tanto nós individualmente, na academia, né? Como também nas nossas organizações. E a gente quis trazer, né, para vocês esses desafios através das nossas discussões, né? E que se traduziram, então, no livro, né? Então, espero que a leitura do livro, as nossas reflexões também ajudem vocês, né, nesse caminho, né, que é um caminho virtuoso, um caminho bonito, né, e eu me alegro muito, né, de estar vivo, né, para viver isto que a gente está vivendo, né. É uma alegria, é uma coisa fantástica, né, poder assistir tudo isso que a gente está assistindo, né, ouvir essas palavras do Trevisan, né, que parece que assustam, mas, nossa, nos enche de esperança, de alegria, de um outro mundo, de um conjunto de possibilidades e perspectivas, né? Isso é maravilhoso, né? E é muito bom estar com vocês aqui, ladeado aqui, né? Estou com Elza, com Trevisan, amigos queridos, né? E é uma delícia a gente estar construindo todas essas reflexões em conjunto, né? Com todos esses nossos amigos, né? Muito obrigado, né, pela oportunidade e, mais uma vez, obrigado ao Trevisan, à Elza e a todos os nossos colegas que ajudaram na construção do livro, né? Muito obrigado, uma alegria estar com vocês. Obrigado, Elza, obrigado, Trevisan.
Acho que a gente passa a palavra agora para a Fabi, que vai trazer as questões para nós. Professores, pessoal aqui no chat, muita interação, mandando um abraço. Parabéns pelo Dia dos Professores, parabenizando vocês. São excelentes professores, muitos ex-alunos, algumas pessoas que a gente sempre vê no nosso auditório, prestigiando muitos dos nossos temas também. Eu acho que o pessoal ficou tão embasbacado ouvindo o professor Leonardo Trevisan falar com tanta eloquência e não temos perguntas, mas a gente tem um sorteio de 3 livros e temos aqui 53 pessoas concorrendo. Então, como são 3 livros, nós vamos mandar o livro para o correio para vocês. Então, eu vou pedir para cada um de vocês escolher um número de 1 a 53 e os sorteados receberão, então, o livro pelo correio. E esse vídeo foi gravado, esse lançamento foi gravado, você pode acessar lá daqui a uns 2 dias no máximo, no nosso canal FIA Business School, lá no nosso canal no YouTube. Professor Joel, o senhor começa? 1 a 53? Eu ia pedir para a Elza começar, né? Acho que seria mais adequado. Elza, você começa e daí a gente vai na tua cola. Então tá bom, eu vou escolher o número 7. Número 7. Adoro o número 7. Vamos ver quem é. Número 7, Celso Tomanique. Olha só, grande Celso. Parabéns, hein, Celso? Vai receber aí na sua casa, Celso. O meu número é 47. 47. Márcio Rocha. Olha, Márcio. Parabéns, hein, Márcio? Vai receber também autografado o livro aí na sua casa. Professor Leonardo. O Márcio é meu orientando, hein, de mestrado. Muitos Márcio, alunos. Trevisan, liga o microfone. Número 8, querida Fábio. Número 8. Luciana Magalhães Pereira. Nossa São Senhora, treinadores. nossa aluna. Tem, pelo visto, tem muitos alunos mesmo hoje. Então é isso. Estivemos aqui com os autores de Carreira e Liderança, Fronteiras Móveis entre o Indivíduo e a Organização, onde eles deixaram, a Aline colocou o link para encontrar, não foi, Aline? Para quem não foi sorteado para ganhar o livro, o link está no chat. E uma boa noite para você, muito obrigada, professores, feliz Dia dos Professores para vocês, meus parabéns. Mas em mais 2 dias você pode acessar todo esse conteúdo e revisitar o tema lá no nosso canal no YouTube FIA Business School. Mais alguma coisa vocês querem falar? Eu quero agradecer por esse momento, agradecer a você, Fabiane, ao professor Joel, ao professor Leonardo, né, a todos os nossos coautores e aos participantes. Eu fui vendo o chat aqui fervendo, né, e fiquei muito feliz de ver os nomes conhecidos e os desconhecidos. Obrigada a todos. É que dia de lançamento é aquele dia de champanhe, aquele dia, então, na verdade, é mais uma badalação, não é? Então, o que bombou mesmo foi o chat. Parabéns também pelo lançamento do livro, é sempre um filho que nasce, né? E uma boa noite a todos vocês, muito obrigada pela sua audiência e aguardem os ganhadores, que logo, logo o seu livro chega aí na sua casa, a gente entra em contato com vocês amanhã mesmo. Um abraço, uma boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Tchau para vocês, gente. Tchau. Boa noite. Coisa boa estar com vocês. Nossa Muito bom, Joel. Um abraço.